Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la para vivê-la. Texto da nossa Léxio Divina, Marcos 10, de 1 a 12. Partindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram em torno dele. E, como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Jesus respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas, desde o princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. E Jesus disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos aqui que os fariseus, para desestabilizar Jesus, para desqualificar o seu ensinamento, eles vêm questioná-lo com relação ao divórcio, a escrever carta de divórcio. E Jesus os lembra que lá no princípio, em Gênesis, Deus os criou, homem e mulher. E aqui já vem mais um ensino de Jesus. Não há um terceiro gênero. A raça humana foi criada por Deus com dois gêneros, masculino e feminino, o homem e a mulher. E os dois unidos são uma só carne. Jesus, inclusive, elege, e nesse texto a gente vê, a condição de uma união natural entre o homem e a mulher, ou casamento, ele eleva agora a sacramento, quando ele diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Mas ele foi questionado pelos fariseus, e até mesmo seus discípulos, eles, quando chegaram em casa, ficaram em dúvidas, porque a mentalidade daquele povo ainda era uma mentalidade de não levar a sério a união conjugal. Para eles, qualquer situação era motivo de divórcio. E como forçaram tanto os seus antepassados a Moisés, que Moisés deu uma carta de divórcio, também para que a mulher não fosse desprezada. Já que queria um divórcio, pelo menos a mulher ficaria livre também. Mas Jesus mesmo fala claramente: pela dureza dos vossos corações. Foi por isso que Moisés deu a carta de divórcio. Mas desde o princípio, Deus os criou homem ou mulher e os dois são uma só carne. Em casa, os discípulos vêm ainda perguntar a Jesus:
E é interessante que os três últimos versículos, que aparentemente estão fora do contexto desse texto, na realidade não estão totalmente inseridos. Quando, vejam, traziam-lhe crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse: deixai as crianças virem a mim, e quem não se tornar como criança, não entra no reino dos céus. Por que tem tudo a ver? Porque ainda, até os discípulos mesmos, ainda estavam com uma mentalidade antiga, com aquela mentalidade de, por qualquer situaçãozinha, se admitia o divórcio. Jesus agora vem dizer aqui: fiquem como crianças. Quem não se tornar criança, quem não mudar a mentalidade, quem não tiver uma mentalidade livre para ser formado, como a criança está, quem estiver já com mentalidade formada, quem estiver com uma mente endurecida, dificilmente entrará no reino dos céus. Não tem espaço. O espaço são para aquelas pessoas que se fazem como crianças. Por isso que tem tudo a ver a continuação do texto, que aparentemente está fora de contexto. Vamos atualizar esse texto. Como nós estamos vendo a união conjugal? Como nós vemos o casamento? No texto de hoje, Jesus mostra claramente dois gêneros criados por Deus. E o casamento é a união de um homem com uma mulher. Nós jamais vamos julgar ninguém. Não nos compete, não nos cabe. Pelo contrário, nos abandonamos na misericórdia de Deus. Mas o fato de não julgarmos não quer dizer que não levantemos a bandeira mesmo pela família. Precisamos defender a família, o sentido da família criada por Deus, que é a união de um homem com uma mulher. É a união de um homem com uma mulher que a geração continua. Se não houvesse a união do homem com a mulher, só homem com homem, mulher com mulher, a população seria extinta. Seria o fim da espécie humana. A espécie humana só continua pela fidelidade dessa união entre homem e mulher. Não nos compete julgar, não nos compete condenar ninguém. A misericórdia de Deus é muito grande. Porém, uma coisa é nós defendermos a família, sem julgar ninguém. Mas temos que defender a família, temos que defender a união entre o homem e a mulher, temos que defender a fidelidade que haja. E, para isso, precisamos ter uma mente de criança. Muitas vezes nós queremos que o Evangelho se adeque ao que nós pensamos, que Jesus seja moldado por nós, quando na realidade nós estamos diante de Deus. Quem somos nós para querer mudar Deus? Nós somos criaturas, Ele é que é o Criador. Nós jamais podemos contestar qualquer ensino de Jesus, porque o ensino de Jesus, essa palavra dele, é palavra de salvação. Por isso que nós somos convidados hoje a termos um coração de criança, uma mente de criança, para que, renunciando a esse método passado, essa mente de outrora, nós possamos estar totalmente rendidos ao senhorio Jesus, para que Ele faça em nós o seu Evangelho acontecer. Façamos então esse compromisso com o Senhor, a nossa resposta, de em tudo contribuir para que o Evangelho dele aconteça a partir de nós e através de nós. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, seu casto esposo, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo,
resplandecei em nós.